E vamos lá. Compartilhar a tela. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar sobre sistema digestório, boca, faringe, esôfago e estômago, né? O professor Afonso já deu uma aula onde eu sei que falou bastante coisa, ele me disse, e o que a gente vai tentar fazer aqui é sistematizar um pouco mais isso, né? Setorizar e chamar atenção para alguns conceitos que a gente acha que não podem passar em branco. Ok? Muito bem. O início do sistema digestório é a boca, né? A boca, ela tem uma parte externa, né, que você visualiza, que são os lábios, e logo que você ultrapassa a região dos lábios, você entra então na cavidade oral, né? A cavidade oral é essa cavidade, é toda essa cavidade que está aqui localizada posteriormente aos lábios, e ela vai ser dividida em duas partes. Uma parte que fica entre os lábios e as arcadas dento-alveolares, né? Os dentes, a arcada superior e a arcada inferior, e a região óssea aqui, né? Onde estão os alvéolos dentários, tanto da maxila superiormente quanto da mandíbula inferiormente, né? Os processos alveolares da maxila e os processos alveolares da mandíbula. Esse espaço, que é um espaço, quando você está com a boca fechada, praticamente virtual, chama-se vestíbulo da boca. Quando você ultrapassa as arcadas dentárias, você então entra num espaço bem mais amplo, que é a chamada cavidade oral propriamente dita. Tá? A cavidade, desculpe, é a cavidade própria da boca. Tá? Alguns chamam de cavidade oral propriamente dita. A cavidade própria da boca mais o vestíbulo vão compor, então, a cavidade oral. Tá? A cavidade própria da boca, ela tem um teto, que é formado pelo palato, na sua maior parte óssea, né? Que é o palato duro, e mais posterior, caindo aqui inferiormente, uma parte mole, que é o palato mole. Tá? O assoalho da boca vai ser formado pela musculatura do assoalho da boca, que é aquela musculatura supraioidea, e superiormente a ela vai estar localizada a língua, que ocupa praticamente toda essa cavidade. Posteriormente, nós vamos ter uma abertura entre o palato mole, ou a raiz da língua, e aqui o ápice da epiglote, né? e estruturas laterais, que são os arcos palatinos, que nós vamos chamar de fauces. As fauces, elas vão ficar em torno de uma abertura, de uma passagem, que é o istmo das fauces, que vai comunicar a cavidade oral com esse tubo que se estende aqui posteriormente, né? Chamado de faringe. A faringe vai estar localizada atrás tanto da cavidade nasal, quanto da cavidade oral, quanto da laringe. O teto da cavidade oral, conforme vocês podem observar aqui é também o assoalho da cavidade nasal. Então, qualquer abertura que haja aqui vai comunicar a cavidade oral com a cavidade nasal, indevidamente, porque normalmente não é assim que ocorre. Muito bem, vamos então prosseguir. Quando você olha numa vista anterior, né, a boca fechada, você observa somente os lábios, né? Quando eles estão cerrados aqui, você vê que os lábios superior e inferior se encontram lateralmente no chamado ângulo da boca. O espaço entre os lábios, que vai ser variável de acordo com o grau de abertura da boca, é chamado de rima da boca. Tá? É importante a observação dos lábios. É a primeira coisa que você observa quando você faz um exame físico, né, a chamada ectoscopia do paciente, você observa a coloração dos lábios. Né? Se essa coloração, que normalmente é rosada, ela estiver tendendo para azulado, arroxeado, você tem, então, um fenômeno que nós chamamos de cianose. Né? Esses lábios cianóticos, mais azulados, arroxeados, eles indicam uma má oxigenação.
Então, isso é um indicativo bastante importante no exame físico e é o que você vê inicialmente. Se você separar esses lábios, como está sendo mostrado aqui, você observa, então, melhor essa região entre os arcos dento-alveolares e os lábios, tanto embaixo quanto em cima, que é a região do vestíbulo, né? Você observa que tanto o lábio superior quanto o lábio inferior estão presos ao vestíbulo por meio dos chamados frênulos do lábio inferior e frênulo do lábio superior. Se nós ultrapassarmos, então, aqui as arcadas dentárias, nós vamos chegar na cavidade própria da boca, né? Então, nós vamos encontrar aqui essa cavidade aberta, ampliada, o seu teto formado o teto da boca, me faltou agora o nome, e o seu assoalho, né, aqui ocupado pela língua. O teto da boca é o palato, obviamente, a parte mais anterior e maior, com um arcabouço ósseo formado pela maxila e pelo palatino, é o palato duro, e essa parte mais posterior, que tende aqui a ser pendular, né, se projetar inferiormente, formada por músculos e por mucosa, é o palato mole, né? A língua que vai forrar aqui o assoalho da boca, nós, quando a visualizamos nessa visão, só estamos vendo os seus 2/3 anteriores, o chamado dorso da língua. Aqui, a partir daqui você tem praticamente um ângulo de 90 graus, onde vai se projetar o terço inferior da língua, que é a raiz da língua. Nós vamos ver isso melhor numa outra visão. Ok? Muito bem. Uma vista aqui, ó, da parte óssea que forma aqui a parte anterior do palato, o palato duro. Então, o arcabouço ósseo vai ser formado pelas maxilas, tá vendo? Esses dois processos aqui, ó, da maxila, palatinos, vão formar a maior parte anterior do palato duro, e a menor parte do palato duro, posteriormente aqui, vai ser formada aqui pelas essas lâminas horizontais do osso palatino, tá? Tanto a maxila quanto o palatino, a cada lado, eles vão se fundir numa linha mediana aqui, né, nessa fissura mediana aqui, tá? E a maxila e o palato nessa fissura transversa aqui, ó, prega palatina mediana e prega palatina transversa. Algumas vezes essas uniões aqui elas são imperfeitas, não há a fusão desses ossos no plano mediano, às vezes aqui na frente, ó, tá vendo? No plano transverso, essa fissura palatina transversa aqui, ela não se fecha, e você tem, então, as chamadas fendas palatinas, que são variáveis em extensão, né? Podem ocupar apenas parcialmente essa região posterior, apenas parcialmente essa região anterior, pode se estender direto desde os lábios até aqui posteriormente. Então, os graus de importância, de magnitude dessas fendas, eles são variáveis. Mas, de qualquer forma, são situações onde você vai ter a cavidade oral se comunicando superiormente com a cavidade nasal. Então, essas fendas palatinas que se prolongam, muitas vezes com fendas labiais, né, elas devem ser corrigidas cirurgicamente, tá? Para que você não tenha alterações importantes estéticas e alterações funcionais. A correção cirúrgica disso hoje em dia se faz perfeitamente, tá? São cirurgias que são realizadas precocemente na criança. Geralmente é mais de uma cirurgia que você faz, uma, duas, até três às vezes. Elas são acompanhadas por tratamento com fonoaudiologia, né? E o resultado é espetacular, é excelente, uma correção total. Quem tiver a oportunidade na UERJ, o serviço de cirurgia bucomaxilo é muito bom. Nós temos um dos maiores cirurgiões responsáveis por esse tipo de cirurgia.
que faz, inclusive, campanhas espetaculares aí pelo Brasil para correção, mutirões para correção de fenda palatina em rincões aí mais distantes, onde isso é mais difícil. Então, vocês vão ter oportunidade de ver isso aí na UERJ bastante. Tá? Aqui uma vista, então, do palato mantido a parte mucosa, né? Nós temos o palato duro, e aqui o chamado véu palatino, que se estende posteriormente, que é o palato mole. Ele vai ser composto por duas estruturas laterais, que são as pregas, os arcos palatinos, e uma estrutura que pende aqui inferiormente, ímpar, única, que é a chamada úvula palatina. Então, nós temos a úvula palatina aqui no meio e lateralmente se projetando os dois pilares aqui, né? Um pilar palato faríngeo, que se estende posteriormente aqui do palato em direção à faringe, e aqui um pilar palatoglosso, que se estende aqui do palato em direção à língua. Tudo que se refere à língua, a gente usa o sufixo glosso. Tá? Então, aqui é o palatoglosso, se refere à língua. Isso que nós estamos vendo aqui, ó, é a parede posterior da faringe, que nós vemos através do istmo das fauces. O istmo das fauces é tudo que está circundado aqui, ó, pela língua, pelos arcos palatinos e pela úvula. Tá? Entre o pilar palatoglosso e o pilar palato-faríngeo há um espaço. Esse espaço vai ser ocupado por essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura linfóide, uma estrutura de defesa, que nós chamamos de tonsila, por estar localizado no palato, tonsila palatina. Tá? E essa região onde ela se localiza é a fossa tonsilar. Ok? Algumas vezes, essa tonsila, que anatomicamente ela é toda encriptada, ela é toda cheia de criptas, de espaços, muitas vezes se aloja o alimento ali, e com esse alimento, bactérias que acompanham o bolo alimentar, elas se proliferam e você pode ter uma inflamação, uma ironia, uma estrutura de defesa inflamada. Então, você tem as chamadas tonsilites. Tá? Algumas pessoas têm uma tendência maior a ter essas tonsilites. Né? Cada vez que você tem uma tonsilite, ela aumenta, depois ela regride, mas quem tem muitos episódios acaba tendo tonsilas que aumentam, como está mostrado aqui desse lado, muitas vezes chegando a se tocar aqui no plano mediano e atrapalhando a passagem do alimento aqui pelo istmo das fauces, que ela praticamente oclui quase que totalmente. Tá? Então, pessoas que têm esse nível de hipertrofia das tonsilas, elas têm que fazer a remoção cirúrgica das tonsilas. Normalmente, pessoas que têm vários episódios de tonsilite, mais de 4 a 5 episódios por mês, ou por ano, aliás, elas têm indicação de retirada dessas tonsilas também, porque isso pode indicar que esteja havendo uma perpetuação de determinadas bactérias, determinados streptococcus, que, uma vez perpetuados nessa região, pela corrente sanguínea, eles podem atingir regiões mais delicadas, como, por exemplo, o coração, provocando uma endocardite, os rins, provocando uma glomerulonefrite, e que são patologias que têm uma gravidade muito grande, né? Então, você deve tomar cuidado para que isso aconteça. Então, o que você tem que fazer? Erradicar essas bactérias. Você pode tentar com antibiótico terapia durante um bom tempo, né? E verificar se você conseguiu erradicar. Se conseguiu erradicar, tudo bem. Se não conseguir erradicar e as tonsilas estiverem funcionando como uma fonte de perpetuação disso, você tem que, então, ter uma indicação da tonsilectomia. Então, a tonsilectomia ela existe, ela tem indicação, mas não é uma indicação como antigamente, que você se realizava a tonsilectomia à torta e à direita, aí não. Ela tem indicações precisas, porque ela é uma estrutura de defesa. Muito bem. Então, nós vimos essa região superior, o chamado palato. Tá? O assoalho, como eu falei para vocês, vai ser formado pelos músculos do assoalho da boca, né? São principalmente aqueles músculos supraioides, né? Que vão aqui do ocioide até a mandíbula, ficam nesse espaço aqui, que é o assoalho da boca, e repousando sobre ele, então, a língua.
né, que vai ocupar a maior parte dessa cavidade. Então, vejam aqui, a língua, ó, vejam aquilo que eu falei para vocês, ela tem 2/3 anteriores que estão nesse plano aqui, ó, no plano horizontal, que é o que você visualiza com a pessoa com a boca aberta, e tem 1/3 posterior, ó, que está no plano frontal aqui, tá vendo? Para eu visualizar isso aqui, eu tenho que enfiar o meu dedo aqui, ó, para eu observar, para eu examinar, e descer com o meu dedo aqui, ó, colocar. Então, eu tenho que entrar com o dedo assim, ó, e descer com ele depois assim, para palpar essa região, tá? Ou colocar um endoscópio, ou colocar um espelho aqui para eu olhar aqui embaixo, enfim, fazer uma laringoscopia direta ou indireta. Observem, então, aqui o dorso da língua, aqui a raiz da língua. Olhem como a língua ela é, sobretudo, muscular. A língua é um órgão eminentemente muscular e tem que ser, né? A língua ela trabalha sem parar. Quando a gente está falando, imagina essas pessoas que fazem esses discursos, né? Fidel Castro fazia discurso de 3, 4 horas, 5 horas. Aqueles parlamentares lá na Câmara, quando querem obstruir sessões, falam sem parar. Então, a língua não pode se cansar, né? A gente se alimenta usando a língua, então ela é muscular. Por isso, quando você corta a língua, você tem um sangramento profuso. Por isso também que as lesões da língua, elas cicatrizam com mais facilidade, porque tem um suprimento vascular abundante, né? Então, aqui você vê todos os músculos, ó, tá vendo? A língua ela tem músculos que são intrínsecos, ou seja, que começam e terminam na língua, e músculos extrínsecos, que se estendem, por exemplo, da língua até a mandíbula aqui. Por exemplo, o geniogrosso, né? O geniogrosso é um músculo que vai da língua até a mandíbula. Isso aqui é o mento, né? É a região do queixo, que foi cortado aqui. Tá? Então, veja, se eu fizer um corte na língua assim, ó, eu vou ter uma visão como essa aqui. Então, aqui está a parte do meio aqui da língua, né? Onde nós temos esse sulco no longitudinal, anterior na língua, e se estende de anterior para posterior, e aqui duas massas, né, musculares a cada lado. E aqui você tem os músculos próprios da língua, os músculos intrínsecos da língua, como, por exemplo, esse músculo aqui, ó, que é o músculo vertical da língua, esse músculo aqui, que é o músculo transverso da língua. Nós cortamos aqui, ó, e aqui músculos longitudinais, superior e inferior da língua. São músculos que são associados às deformações da língua, né? Ou você deforma a língua lateralmente, ou deforma a língua de anterior para posterior, ou achata a língua, enfim, são esses músculos que alteram o formato da língua. E músculos que vão se estender da língua até ossos, como, por exemplo, o geniogrosso, que foi cortado aqui, ó, né? Ele foi cortado aqui embaixo e está aparecendo aqui. Então, vejam, um geniogrosso se prendendo aqui, ó, no tubérculo aqui, gênio da mandíbula, e vindo aqui até a raiz da língua, ó, se ele se contrair, preso aqui, ele vai puxar a raiz da língua para frente. Então, ele vai puxar a língua para frente. Se você põe a língua para fora, ó, você está contraindo esses músculos e jogando a língua para fora. Como nós já vimos quando estudamos o sistema respiratório, a raiz da língua está presa aqui à epiglote, né? Que fecha a abertura da laringe. Então, se eu jogo a minha língua, se eu desloco a minha língua para frente, eu desloco o epiglote para frente e abro aqui a laringe. Com isso, eu facilito a passagem do ar. Então, se eu deslocar a mandíbula para frente, ela vai puxar a língua para frente. Se eu fizer isso aqui, ó, pegar os ramos da mandíbula e jogar para frente, eu desloco a língua para frente. Então, se eu abrir aqui a mandíbula e jogar lá para frente, um paciente, por exemplo, em coma, um paciente que teve um traumatismo craniano e que começa a mostrar sinais de cianose, eu posso, com essa simples manobra, facilitar a passagem do ar que necessária para ele. Tá? Muito bem. Lembrem isso aqui, ó, como a raiz da língua está voltada para a parte posterior, virada para a parede posterior aqui da faringe. Tá? Então, vejam aqui, ó, uma visão da musculatura do assoalho da boca. Aqui está mostrando o gênio ióide, acima dele vai estar o gênio glosso, né, que vai até a língua, né? Aqui o gênio ióide, aqui o gênio glosso,
que vai até a língua e é capaz de puxar a língua para frente. Aqui, ó, uma coisa interessante. Quando você contrai essa musculatura e puxa a língua para frente, né, você está contraindo tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Tá? Aqui está mostrado nesse corte aqui, ó, a inervação da língua. Vamos nos fixar somente nessa inervação dada por esse nervo aqui, que é o nervo hipoglosso. Ó. Hipoglosso. Glosso de língua, hipo de embaixo. Ele caminha por baixo da língua e vai dando ramos, ó, para toda a musculatura da língua. Toda a musculatura da língua vai receber ramos do hipoglosso. O hipoglosso é o nervo craniano, né, o 12º par craniano, responsável pela inervação motora de toda a língua. Tá? Então, quando eu contraio, por exemplo, essa musculatura e jogo a língua para fora, eu contraí sob estímulo do hipoglosso. E acontece isso aqui, ó. A musculatura de um lado empurra a língua para frente e para o lado contralateral. A musculatura do outro lado faz a mesma coisa. Então, a resultante das forças aqui vai ser para frente. A língua nem vai ser jogada para um lado nem para o outro, vai ser jogada para frente. Se eu tiver uma dessas partes não funcionando, o que vai acontecer? Vai prevalecer a força do outro lado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o lado esquerdo paralisado, tá? O que vai acontecer? Esse lado aqui não vai empurrar para o lado direito. O lado direito vai empurrar para o lado esquerdo. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mandar o paciente pôr a língua para fora e ao invés dele fazer isso, ó, ele vai fazer isso. Ela vai para o lado esquerdo. Ou seja, o lado aonde houver a lesão, a língua vai tender para ele. Então, se o paciente desloca a língua para o lado esquerdo, a ponta da língua, isso é sinal de lesão do lado esquerdo. E pode ser uma lesão de inervação, pode ser uma lesão de inervação do hipoglosso. Então, um dos exames para você neurológicos, onde você verifica o exame dos pares cranianos, né, aqueles 12 pares cranianos, é o do hipoglosso, 12º. É você mandar o paciente pôr a língua para fora. Se a língua, ao invés de ir para frente, for para um dos lados, é um indicativo de que pode haver lesão do hipoglosso daquele lado para onde ela está indo, se dirigindo. Tá? Isso é importante na semiologia. Uma vista aqui, ó, da língua, né? Aquilo que eu falei para vocês, a língua vai ser dividida numa parte anterior e uma parte posterior. A parte posterior é um terço, é o terço posterior, é a raiz da língua, e aqui a parte anterior são os 2/3 anteriores, é o dorso da língua. Entre os dois tem uma estrutura aqui, dois sulcos, que quando se encontram formam o chamado V lingual, tá? São os sulcos terminais de um lado e do outro, que se unem aqui num ponto, uma depressão que nós chamamos de forâmen cego, tá? E formam o V lingual. O que está para trás do V lingual é a raiz da língua, o que está para frente é o dorso da língua. Esse forâmen cego aqui, ele é cego porque ele não continua, né? Ele é uma depressão, tá? Como se fosse um dedo de luva. Ele é um resquício do que nós chamamos de ducto tireoglosso. O ducto tireoglosso, como o nome indica, dá origem à glândula tireoide e à língua. Tá? E entre os dois ele desaparece. Só sobra esse vestígio aqui. Em algumas pessoas, esse foramen cego ele é maior, ele vai formando realmente um dedo de luva em direção inferior, em direção ao pescoço. Tá? Esse resquício do ducto tireoglosso ele é maior. E aí o que pode acontecer? Pode começar a haver secreção para o seu interior e você forma, então, um cisto tireoglosso. E esse cisto vai crescer aqui no pescoço. Então a pessoa começa a ter um abaulamento aqui no pescoço, né? E uma das formas de você diferenciar de outros cistos que podem acontecer aqui, cistos branquiais, é você fazer a mesma coisa da manobra para ver o hipoglosso. Você põe a mão no cisto e manda a pessoa pôr a língua para fora. Quando ela põe a língua para fora, ela não vai puxar a raiz para frente, o cisto, então, vai se movimentar. Se ele se movimentar com a movimentação da língua, indica que é um cisto tireoglosso. Tá? E esses cistos tireoglossos, às vezes, eles começam a infectar no seu interior, e aí, então, isso traz transtornos que acabam indicando a sua retirada cirúrgica, né? A retirada do cisto tireoglosso, a cirurgia do cisto tireoglosso.
Muito bem, pessoal. Uma outra noção semiológica importante. Já sabem como diferenciar um cisto tireoglosso de um cisto branquial. Ok? Esse tecido aqui, ó, que existe na raiz da língua, é exatamente o mesmo tecido que existe aqui na tonsila palatina. Então, essas duas massas que existem aqui na raiz da língua são chamadas de tonsilas também. São as tonsilas linguais. Tá? Algumas vezes você está com a garganta inflamada, está com dor, principalmente quando engole. Se você engole água, já dói muito. E você abre a boca e olha lá, suas tonsilas palatinas estão normais, porque a sua inflamação é aqui, ó, nas tonsilas linguais. Tá? Por isso, vocês lembram que ela está virada para a parede da faringe, o espaço de passagem do alimento se angustia mais ainda e comprime aquela tonsila inflamada. Por isso que fica mais doloroso ainda. Mas quando você abre a boca, você não vê. Tá certo? Toda essa região de superfície aqui da língua vai ser ocupada pelas chamadas papilas linguais, né? Tem papilas filiformes, fundiformes, papilas valadas, papilas circunvaladas. Cada uma delas elas têm terminações nervosas, né? E são especializadas na captação dos gostos. Dependendo da papila, você capta um tipo de gosto diferente do outro. Esse lado aqui mostra uma coisa interessante, que é a inervação da língua. A língua ela é ricamente inervada, ela tem 4 nervos, praticamente 5 nervos cranianos associados para fazer a sua inervação. Nós já vimos anteriormente o 12º par craniano, né? O hipoglosso, faz toda a inervação motora da língua. A inervação sensitiva geral ou somática e a sensitiva especial ou a gustatória do paladar, ela vai ter diferenças. Tá? Por exemplo, o terço posterior, a raiz da língua, ele recebe tanto a inervação geral quanto a especial a partir do 9º par craniano, o nervo glossofaríngeo. Ele vai fazer tanto a inervação sensitiva especial, gustatória, quanto a sensitiva geral, né, dor, por exemplo, do terço posterior da língua. Já os 2 terços anteriores da língua, o dorso da língua, ela vai ter uma inervação mista. A parte especial, a parte gustatória, vai ser dada pelo nervo facial, pelo 7º par craniano. E a parte geral, especial, vai ser feita, a parte geral, né, a parte, por exemplo, sensitiva, dolorosa, vai ser feita pelo nervo trigêmeo, né, que é o 5º par craniano. Então, vejam, 12º par craniano faz a inervação motora. O 9º par craniano, que é o glossofaríngeo, faz a inervação sensitiva geral e especial do terço posterior da língua. O 7º par craniano, que é o facial, faz a inervação gustatória especial dos 2 terços anteriores da língua. O 5º par craniano faz a inervação geral, sensitiva, dos 2 terços anteriores da língua, ou seja, 4 nervos cranianos associados. Se você quiser apertar um pouco, o nervo vago 10º, né, ele além da epiglote aqui, ele faz também um pouquinho dessa parte posterior aqui da raiz da língua. Tá? Então, muitos nervos cranianos importantes associados para fazer a inervação da língua, que é uma estrutura extremamente importante. Por último, em relação à cavidade oral, nós não podemos deixar de falar das estruturas responsáveis pela secreção da saliva, né? As glândulas salivares. Nós temos um conjunto extenso de glândulas salivares minúsculas que se distribuem por toda a cavidade oral, tanto no vestíbulo quanto na cavidade própria da boca, né? Até aqui na faringe, na orofaringe, que fazem secreção de saliva. Mas nós temos um conjunto de glândulas salivares maiores, macroscópicas, né, que fazem uma secreção extensa de saliva. Essas glândulas são as glândulas parótidas,
Vejam aqui, glândula parótida, né? A cada lado aqui, na frente do pavilhão auricular aqui, ó, logo atrás do ramo da mandíbula. Lembra que esse músculo masseter, ele cobre o ramo da mandíbula, aqui está o arco da mandíbula. Então, nesse espaço aqui, ó, se eu colocar a minha mão entre o ramo da mandíbula e aqui a minha orelha externa, eu vou ter esse espaço ocupado pela glândula parótida, ela vai se estender anteriormente aqui, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu tenho ainda uma glândula que fica localizada aqui abaixo da mandíbula, que é a glândula submandibular, de um lado e do outro, e um outro par localizado abaixo da língua, que são as glândulas sublinguais. Então, as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais são as glândulas salivares maiores, são as glândulas que secretam saliva, né? A glândula parótida, ela é a única que desemboca a sua secreção no vestíbulo da boca, tá? E as outras glândulas demais, submandibulares e sublinguais, secretam a sua secreção ali embaixo da língua, na cavidade própria da boca. As glândulas sublingual, submandibulares e a parótida podem ser palpadas, né? A parótida mais facilmente, você palpa nessa região. As glândulas sublinguais e submandibulares você palpa também por baixo aqui da mandíbula, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, a palpação. Né? Você coloca essa mão aqui dele direito, está entrando na cavidade oral, indo lá por baixo da língua, né? E a outra está por fora, por baixo da mandíbula. Essa palpação bimanual, você então pode palpar as glândulas, não confundir aqui com os linfonodos, né, submandibulares que existem aqui. E você pode palpar também ou não, dependendo do tamanho deles. Uma outra coisa interessante a se observar, ó, essa glândula aqui, ela, no seu interior, ela tem um nervo importantíssimo, que é o nervo facial. Tá? O nervo facial ele sai aqui pelo forame estilomastoide e logo que ele sai, ele vai penetrar no interior da glândula parótida. Ele divide a parótida em uma parte superficial e uma parte profunda. Ele é o recheio dessa divisão. Ele vai caminhar, então, aqui, ó, por dentro da parótida, como está demonstrado aqui, está vendo? Existe até uma delimitação facial aqui entre essas duas partes da parótida, a parte mais interna e a parte mais externa, e o nervo caminha aqui entre elas. E ele vai, então, ultrapassar a parótida e vem fazer a inervação dessa musculatura mímica. Então, as patologias de parótida, por exemplo, parotidite, podem cursar com paralisia facial transitória. Depois que a parotidite é resolvida, o nervo, então, ele deixa de ser estimulado pela lesão, né? E a sua inervação volta ao normal. Como essa é uma musculatura muito fininha, né, muito delgada, às vezes a ausência de movimento faz ela se atrofiar e demora um pouco depois disso para que ela vá voltando ao normal. O paciente às vezes precisa de fazer fisioterapia, né, para que isso volte ao normal e tal. Da mesma forma, as cirurgias sobre a parótida, né, por exemplo, nos tumores de parótida, são uma verdadeira dissecção do nervo facial. Né? Você tem que dissecar o nervo facial para que não haja lesão do nervo e você retire somente o tecido da parótida sem que você lese o nervo facial, o que vai provocar consequências em direção à paralisia facial. Então, é uma cirurgia delicada justamente por envolver o nervo facial no seu interior. Ok, pessoal? Aqui mostrando nessa figura aqui o ducto da parótida, tá vendo? O ducto da parótida sai, passa por cima aqui do músculo masseter e depois faz uma curva de 90 graus, ó, vai perfurar aqui o bucinador e vai sair cá em cima, ó, no vestíbulo da boca aqui, ó, na altura do segundo molar superior. Ali ele vai, então, desembocar a sua secreção. Se você afasta o lábio superior, você vê a região onde ele desemboca. Você pode até cateterizar ali aquele ducto. Às vezes você tem cálculos nesses ductos, né, que provocam um represamento de secreção nas glândulas. Isso pode ser bastante desconfortável, pode até provocar processos infecciosos, e você tem que desobliterar isso. Você pode fazer dessa forma. Tá? Aqui o
o sulco da glândula submandibular, ó, ele vai desembocar embaixo da língua, ali ao lado do freio da língua, você tem duas projeções, são chamadas carúnculas sublinguais, e ali, então, eles desembocam, né? Os ductos da glândula sublingual, de um lado e do outro, ela tem diversos ductos que desembocam a cada lado ali naquela prega transversa da língua ali. E às vezes elas têm dois ductos maiores que também desembocam nas carúnculas sublinguais. Todos eles podem ser cateterizados. Se faz a chamada cialografia, às vezes, né? Injetando um contraste e radiografando. Com o advento dos outros exames, como a ultrassonografia, e você abandonou esses exames mais complicados que se usavam antigamente. Muito bem. Quando eu ultrapasso, então, o istmo das fauces aqui, né, na parte posterior da cavidade oral, eu vou, então, atingir o interior aqui da faringe. Ultrapassei aqui o istmo das fauces e chego, alcanço esse tubo que é a faringe. Se eu olhar por trás, ó, nessa visão aqui posterior, eu vou ver, então, a faringe fechada, né? A faringe é fechada posteriormente, você vê, inclusive, ela está em contato aqui, ó, com a coluna vertebral, com a parte cervical da coluna vertebral, e anteriormente ela tem que ser aberta, porque ela se comunica com a cavidade nasal, se comunica com a cavidade oral e com a laringe. Então, na vista posterior aqui, ó, eu vejo a musculatura que fecha posteriormente a faringe, são os constrictores da faringe. Constrictor superior, constrictor médio e constrictor inferior da faringe, tá? Daqui para baixo já é o esôfago, tá vendo? Então, se eu cortar aqui, ó, e afastar as superfícies de corte, eu vou ter essa visão aqui. Então, tá vendo? Aqui estão as superfícies de corte que foram afastadas, ó, e eu olhando por trás, olhando nessa direção aqui, eu vejo a abertura da cavidade oral, né, os chamados conos direito e esquerdo, a abertura da cavidade oral, né, o istmo das fauces e a abertura aqui, ó, da laringe. Nos interessa aqui essa abertura da cavidade oral. Lembra que quando eu olhava por aqui, ó, pela frente, eu via lá a parede da faringe. Agora, eu olhando por trás, eu vejo o quê? A raiz da língua. As tonsilas aqui, ó, tonsilas linguais, né? Muito bem. Então, nós chamamos essa parte superior aqui, ó, da faringe de nasofaringe, ou parte nasal da faringe. Essa parte intermediária aqui, ó, entre o ápice da úvula e o ápice da epiglote, de orofaringe, ou parte oral da faringe, e essa parte inferior, né, essa parte toda aqui, que está atrás aqui da laringe, de laringofaringe, ou parte laríngea da faringe. Os clínicos, principalmente os antigos, os otorrinos, algumas vezes chamam essa parte superior de epifaringe, essa parte intermediária de mesofaringe e essa parte mais inferior de hipofaringe, tá? Uma terminologia também muito usada em clínica, né, e em otorrino, é que chama essa parte aqui superior, né, de cavofaríngeo. Essa parte superior, esse teto aqui da faringe, é o cavofaríngeo, tá? Muito bem, pessoal. Então, nós já vimos isso quando estudamos faringe em aulas passadas, mas só recapitulando, né? Aqui na região da nasofaringe, nós temos superiormente aqui na região do cavo um tecido também linfóide, que é a terceira tonsila macroscópica, vamos dizer assim, é a tonsila faríngea, né? Nós vimos a tonsila palatina e a tonsila lingual, a tonsila faríngea. E na parede lateral aqui dela, nós observamos o toro tubal, né, com um orifício aqui, que é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Aqui, mostrando separadamente, né, a parte nasal da faringe, se comunicando com a cavidade nasal, a parte oral, em cor diferente, se comunicando com a cavidade oral, e a parte laríngea, né, se comunicando aqui com a laringe. Mostrando aqui a passagem do trajeto do ar, né, a via respiratória, se prolongando aqui através da parte nasal da faringe,
passando pela parte oral da faringe, iniciozinho da parte laríngea e depois, então, entrando aqui na laringe. O trajeto do alimento passando pela parte oral da faringe e depois, então, passando aqui pela parte laríngea da faringe em direção ao esôfago. Ok? Então, as vias alimentar e respiratórias se cruzam aqui, ó, na parte oral da laringe. Por isso que essa é uma área aqui de muita importância no controle, né? Para evitar que o alimento ele penetre aqui pela via respiratória, que é uma coisa indesejada e vai, inclusive, desencadear um reflexo de tosse protetor e defensivo, né, dessa região. Aqui uma visualização, um close dessa região aqui, ó, tá vendo? Aqui a úvula, né, palatina, essa região, isso aqui, ó, aqui o dorso da língua, isso aqui e aqui cavidade, né? Então nós estamos olhando aqui, ó, o cavo, a parte do cavo, né, a parte superior da nasofaringe, ou da parte nasal da faringe, e nós observamos que essa tonsila palatina cresceu muito para cá, tá vendo? A tonsila faringe, ela aumentou. Clinicamente costuma se chamar isso de adenoide, né? Esse crescimento ele vai provocar alterações na audição, porque ele vai ocluir essa região aqui, vai provocar alteração na passagem do ar, né? Geralmente a criança que tem isso é uma criança que tem uma respiração mais bucal, ela está sempre de boquinha aberta, tem uma voz anasalada, né? Então, não é difícil de você fazer o diagnóstico. Dependendo do grau de hipertrofia, você pode fazer também uma tonsilectomia, né? A cirurgia da adenoide que se fala, né? Isso aí é muito controverso. As indicações, algumas pessoas, alguns cirurgiões otorrino indicam com maior frequência, outros com menor frequência, então isso aí é uma indicação que é bastante conversada entre os otorrinos e os pais, né? É uma indicação conjunta, obviamente, há indicações absolutas que o otorrino indica sem pestanejar, e há outras situações que ele tem que conversar bastante para ver o que é melhor, né? Mas há indicações cirúrgicas de tonsilectomia. Aqui uma representação, também uma vista por trás, mostrando tudo isso aqui azulado, tá vendo? A tonsila faríngea, a tonsila palatina, a tonsila lingual, e mais aqui ao longo de toda essa região existe uma difusão de tecido linfóide, né, o chamado anel linfático da faringe, ou anel linfático de Waldeyer. Tá? Como essa é uma região aqui, ó, de passagem, é uma região através da qual nós vamos fazer contato com o meio externo, tanto pela cavidade nasal quanto pela cavidade oral. Então, nós vamos fazer contato com, por exemplo, as bactérias, as estruturas nocivas que vêm do meio externo. Então, é uma região de defesa bastante importante aqui, tá? Onde estão localizadas estrategicamente estruturas linfóides para defender o organismo. Então, isso tudo vai compor o chamado anel linfático da faringe ou anel linfático de Waldeyer. E aqui uma vista de um paciente em decúbito dorsal, né? Um paciente que foi entubado, provavelmente por uma cirurgia, né? Então você vê que esse tubo está passando aqui, ó, entrando aqui na laringe e estacionando aqui na traqueia. Então isso é uma intubação orotraqueal, entrou aqui pela boca e terminou aqui na traqueia. Então veja que ele vai passar pela cavidade oral, pela fenda labial, em seguida pela cavidade oral, né? Vai alcançar aqui a orofaringe, vai passar pela laringofaringe, pela sua parte inicial, e depois, então, vai entrar aqui na laringe e depois na traqueia. Essa intubação podia ser por via nasal, tá? Podia ser nasotraqueal. Normalmente se faz orotraqueal. Ok? Muito bem. A estrutura que vem posteriormente à faringe é o esôfago, né? É um tubo que se continua aqui após o término da faringe. Vejam, lembrem isso aqui, na frente é a laringe, ó, aqui a cartilagem tireoide, e aqui a última cartilagem da laringe, que é a cartilagem cricóidea.
A faringe vai terminar aqui no nível da cartilagem cricoide. Tá? Então, aqui vai se iniciar o esôfago, que é um tubo totalmente fechado, né? Dos lados, posterior e anteriormente, que vai se comunicar com a faringe, superiormente, e inferiormente vai se comunicar com o estômago. Tá? Então, vejam aqui esse tubo fechado. E antes de falar exatamente sobre o esôfago, né, no final aqui da faringe, nessa parte, isso aqui é o músculo constrictor inferior da faringe. Ele é dividido em porções. Uma das porções dele, vejam aqui, ó, o constrictor superior, o constrictor médio e aqui o constrictor inferior. O constrictor inferior ele tem uma parte que a gente chama de tireofaríngea e uma parte que a gente chama de cricofaríngea. Né? Uma tem relação com a glândula tireoide da laringe e outra tem relação com a cartilagem tireoide da laringe e outro com a cartilagem cricoide da laringe. Essa parte cricofaríngea do constritor inferior da faringe está mostrada aqui, ó. Ela é dividida em uma parte aqui já é outra coisa. Ela vai ser dividida em uma parte oblíqua, tá? E uma parte fundiforme, ok? Só para vocês não fazerem a mesma confusão que eu fiz, isso que eu vi aqui, que tem parte reta e parte oblíqua, é esse músculozinho aqui da laringe, tá? Que é o músculo cricotireoide. O que nós estamos vendo está aqui posterior e superior a ele, ó, que é o músculo constrictor inferior da faringe. Tá certo? Que vai ter uma parte tireofaríngea e uma parte cricofaríngea. Vamos observar só essa parte cricofaríngea aqui. Vamos olhar por aqui, ó, para observar essa parte. É o que eu estou vendo aqui, ó. Tá? Aqui já é esôfago e aqui é o finalzinho da faringe, ó. Essa partezinha aqui da faringe, ó. Tá? Então, vamos ver aqui que essa parte tireofaríngea aqui, ela vai ter duas partes, uma oblíqua e uma fundiforme. Tá? Não dá, aqui isso não é demonstrado exatamente, mas aqui é como se ela se dividisse em uma partezinha aqui, fundiforme, e uma parte oblíqua aqui. Tá? Então, a parte oblíqua está aqui e a parte fundiforme está aqui. Entre elas existe uma área com pouco tecido muscular. Tá? Então, essa área que é triangular, porque são os dois lados e a base, a parte fundiforme ela é transversal, e essa parte oblíqua, como o próprio nome indica, ela é oblíqua. Então, ela vem uma parte para um lado e uma parte para o outro lado. Tá? Então, entre essas duas partes, que vão um para o lado e outro para o outro lado, e essa parte fundiforme aqui, nesse pontinho aqui, ó, eu vou ter uma depressão. Essa depressão é chamada de triângulo de Killian, é uma parte mais fraca. Como ela é uma parte mais fraca, de dentro para fora, ela pode ser forçada e começar a se criar um dedo de luva ali. Ou ela ser perfurada, ou ir se criando um dedo de luva. Tá? É isso que está acontecendo aqui, tá vendo? Está sendo criado um dedo de luva aqui. Isso aqui é o interior da faringe, depois aqui o esôfago, né? E aqui, ó, naquela parte finalzinha da faringe, começa a ser criado um dedo de luva. Esse dedo de luva, toda vez que você tem um dedo de luva no interior do intestino, nós chamamos disso de divertículo. Tá? Vocês vão ver isso ao longo, em várias partes do intestino. Esse divertículo, que é formado aqui no triângulo de Killian, é chamado de divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker. Tá? O divertículo de Zenker, ele pode ser assintomático ou ele pode começar a causar sintoma. Tá? Geralmente ele surge da meia-idade para o idoso, né? E ele pode sofrer alterações desde processos infecciosos no seu interior até perfuração. Né? Então, em alguns casos, ele requer correção cirúrgica. Tá? Em outros casos, não. Se ele for assintomático, você não faz nada. Tá? Vamos evitar aqui de cometer o erro que se comete, dizer que um divertículo, alguns chamam de divertículo esofagiano superior. Ele não é no esôfago, ele é
na faringe. Ele é um divertículo da faringe, é da transição da faringe para o esôfago, mas ele é da faringe. Existe aqui embaixo, no esôfago, um outro triângulo, que é o triângulo de Leimer, tá? Mas esse triângulo é um triângulo muscular. Ele não tem uma parte membranosa fraca como aqui. Então, o triângulo ele é o triângulo de Killian. É aqui que acontece o divertículo de Zenker. Ok? Muito bem. Então, prosseguindo a partir dali para baixo, nós temos, então, o esôfago, né? Então, o esôfago ele vai começar ainda no pescoço, né? Logo no nível aqui da cartilagem cricóidea, né? Daqui para baixo, para cima eu tenho faringe, para baixo eu tenho esôfago. Então, o esôfago ele tem um trajeto cervical, né? Logo em seguida, ele vai penetrar no tórax e vai ter a sua maior parte aqui ao longo do tórax, né? Então, vai ter uma parte bem maior dele, torácica, caminhando aqui no tórax, até que ele vai encontrar o diafragma, vai perfurar o diafragma, vai ter uma pequena porção aqui abdominal e depois vai logo alcançar o estômago. Então, do lado de cá, ó, numa visão de perfil, a gente está vendo isso. Está a faringe aqui, ó, e ainda aqui no pescoço, o início do esôfago. Sua parte cervical, menor, depois a sua grande maior parte torácica, e depois que ele atravessar aqui o diafragma, uma curtíssima porção abdominal. Depois, então, ele vai atingir o estômago, vai ver a transição esôfago-gástrico. Tá? Então, vejam aqui algumas ilustrações, um corte sagital, né? Uma vista de perfil. Aqui está o externo, tá vendo? A parte anterior do tórax. Aqui a coluna vertebral e aqui o esôfago. Tá? Então, mostrando que o esôfago, em algumas porções dele, ele tem um estreitamento maior. São as chamadas constrições esofágicas. Tá? Superiormente aqui, a cartilagem cricóidea, ela provoca uma constricção no esôfago, que nós chamamos de constricção faringoesofágica. Tá? Ela é logo no início do esôfago, dada pela cartilagem, pela pressão da cartilagem cricóidea. Depois ele vai passar aqui, ó, entre a laringe e o brônquio, tá vendo? Então, essa constricção esofágica é chamada constricção bronquioesofágica. Tá? Constricção bronquioesofágica, mais ou menos aqui no meio da sua parte torácica. Tá? Vejam aqui, ó, do lado de cá você vê bem, ó, nós estamos vendo uma vista posterior aqui. Aqui está o esôfago, né? Aqui está a faringe ainda, ó, constrictor inferior da faringe, aqui a transição, aqui o início do esôfago, né? O esôfago cervical, aqui o esôfago torácico. Ó. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele vai sofrer uma constricção pelo brônquio esquerdo aqui, tá vendo? A constricção brônquica parcialmente também pela aorta. Tá? E ele vai, então, descer, e quando ele penetrar aqui no diafragma, aqui ele também vai sofrer uma constrição. É a constrição diafragmática, que muitos chamam de esfíncter esofágico inferior. Alguns chamam essa constricção superior aqui do cardio de esfíncter esofágico superior, não é um esfíncter, e aqui chamam de esfíncter esofágico inferior. Também não é um esfíncter anatomicamente, histologicamente falando, né? Mas fisiologicamente, ou seja, do ponto de vista funcional, existe uma ação aqui, em grande parte, dada pelo diafragmática esfinctérica. Né? Se você, por exemplo, você está enjoado, você respira fundo, o diafragma aperta aquilo ali e você faz com que o conteúdo do estômago volte para o estômago e não se conclui, então, o vômito. Né? Então, são as constricções que existem no esôfago, são as três constricções esofágicas. Novamente aqui, ó, uma visão da parte superior, então, o que se chama de constricção superior, né? Ou esfíncter esofágico inferior, superior, aquele triângulo de Leimer, lembra? Esse do esôfago, né? Não é o de Killian, mais superior, que é onde ocorre o divertículo de Zenkel. E aqui, então, o esôfago vai se continuar, aqui mostrando duas camadas musculares do esôfago, uma camada circular e uma camada longitudinal, né? E ele vai descer, então, passando aqui, ó, por trás da laringe,
né? E vai alcançar, então, aqui o diafragma, ultrapassar o diafragma e vai, nesse ponto aqui, após um curtíssimo trajeto abdominal, fazer a transição aqui para o estômago, a chamada transição esôfago-gástrica, tá? Uma região bastante importante, uma região que sofre muito, às vezes, com a regurgitação aqui do conteúdo gástrico, que é um conteúdo ácido, para o esôfago. Então, você pode ter ulcerações nessa região, que são bastante importantes. Vocês vão estudar isso, tá? E pode haver refluxo, né? Pode haver refluxo desse conteúdo, provocando esofagite, inclusive, né? Quando você tem esse refluxo, se você tem esofagite, você começa a ter sintomatologia, né? A sintomatologia é aquela sensação de azia, né? De queimação retroesternal, que é onde se manifesta a dor esofágica, é onde se projeta, se refere à dor do esôfago, tá bom? Então, aqui a linha Z de transição entre esôfago e estômago. Essa observação aqui, quando você está fazendo uma endoscopia, é que permite que o endoscopista diga: terminei o esôfago, entrei no estômago. Ok? Então, vejam aqui, ó, novamente, aqui mostrando um divertículo de Zenker, tá vendo? E aqui mostrando um divertículo esofágico. Aqui um divertículo parabronquial e aqui um divertículo logo acima do diafragma epifrênico. Tá? Aqui uma visualização dos divertículos com contraste, tá vendo? Foi injetado contraste, o contraste entra no divertículo, evidenciando, e mesmo depois que ele sai, ó, ficam vestígios do contraste que te permitem evidenciar o divertículo. Aqui uma visão endoscópica do divertículo, tá vendo? Você está olhando por dentro do esôfago, você vê, ó, uma estrutura com um fundo cego, né? Diferente disso aqui, que é uma continuação. Aqui você tem um fundo cego, mostrando que você tem um divertículo. Tá? Aqui um corte do esôfago, mostrando que ele tem camadas musculares diferentes, camadas musculares de direções diferentes, né? Uma camada externa aqui, ó, que você vê pelo corte que ela é longitudinal, e uma camada interna que é mais circular. Tá? Então, aqui a gente está vendo a camada longitudinal externa do esôfago e aqui a camada circular interna do esôfago. Ok? O esôfago ele tem uma vascularização arterial que tem origens diversas, né? Desde as artérias esofágicas que provém aqui da artéria aorta torácica, até, lembra, aquela esofágica que vem lá de cima da carótida externa, né? Mas a principal são essas que provêm da aorta, são os ramos viscerais da aorta. Ele tem uma drenagem venosa, né, que se dá para as veias tributárias aqui da veia ázigo, tá? Mas a sua parte inferior tem uma drenagem venosa que se faz aqui para as veias gástricas, né, que vão drenar, como está mostrado aqui, para o sistema da veia porta, tá? Para a veia porta do fígado. Então, as alterações da veia porta, as hipertensões portais, elas podem provocar o aumento da pressão nessas veias gástricas e, retrogradamente, o aumento da pressão nessas veias esofágicas inferiores, né? E você tem, então, uma tentativa de passagem do sangue pela anastomose que tem entre esse plexo esofágico inferior e o plexo esofágico superior, para que, então, esse sangue drene pelo sistema cava. Essas veias, elas, sob um regime de fluxo de pressão maior, elas se engurgitam, elas se tornam veias varicosas. Você tem as chamadas varizes de esôfago. Tá? Essas veias varicosas, elas se tornam veias bastante tensas, as paredes vão se afilando e o trajeto de alimento sólido no interior do esôfago pode provocar a lesão dessas veias,
com consequentes hemorragias, né? As hemorragias digestivas oriundas em lesão de varizes de esôfago são abundantes, podem levar à morte, né? Você trata com colocação de balão esofágico, esôfago-gástrico, e esse balão então ele achata, ele abre e colaba essas veias, né? Você pode esclerosar essas veias também para fazer o tratamento, enfim. Tudo isso são, na maioria dos casos, é paliativo, porque a questão mesmo fundamental é a hipertensão nesse sistema porta. Enquanto ela não terminar, isso vai continuar acontecendo. Aqui, essa figura é só para mostrar esse ponto aqui nessa região inferior aqui do externo, no epigastro, né? Que é o ponto de referência da dor esofágica. Então, a dor da esofagite, a dor da esofagite de refluxo, geralmente ela é referida aqui, uma epigastralgia, né, que a gente fala, uma sensação de dor nessa região. O paciente põe a mão aqui, né? Então, ela fala a favor de doença esofagiana. Muito bem. O esôfago, então, quando você olha um corte como esse aqui, né, o diafragma cortado, você vê ele ultrapassou o diafragma, e isso aqui é a porção abdominal do esôfago, que é bastante curta, e vai terminar aqui no estômago. Tá? O estômago é a estrutura que vai estar localizada logo abaixo aqui do diafragma, né, na região chamada supramesocólica, que fica acima do mesocolo transverso. Essa região também é chamada de região subfrênica, é a região subfrênica principalmente aqui à esquerda, né? Ele passa também aqui pelo epigastro, né? E alcança até aqui a região subfrênica direita, para fazer essa transição com o duodeno. O estômago vai estar localizado nessa região. Ele está bem abaixo aqui da cúpula diafragmática esquerda, ele se projeta, o fundo do estômago faz pressão nessa cúpula diafragmática esquerda, sobretudo quando ele está com muito gás, né? O gás ele sobe, então ele comprime essa região, muitas vezes ele provoca irritação dessa região com dor, que se refere a dor referida do diafragma. Ela tem uma reflexão muito parecida com a do coração, então ela pode simular uma dor de um infarto do miocárdio, por exemplo, né? Quando o limite mais extremo do estômago, né? Aqui é o limite inicial, o limite final dele, aqui a transição do estômago para o duodeno, a chamada região pilórica, ela vai estar no nível de L1. Vejam, isso aqui é L4, L3, L2, L1. Então, esse plano aqui, ó, que passa por L1, é chamado de plano transpilórico, porque normalmente ele passa também pelo piloro. É um plano bastante importante, o plano transpilórico. Ele é o plano que é traçado passando pela primeira vértebra lombar. Ele passa pelo piloro também, ok? Então, esse é o estômago envolvido por peritônio, é um órgão intraperitoneal, né? Nós vamos estudar ainda o peritônio, mas o peritônio, ele inclusive faz reflexões a partir do estômago, a partir dessa pequena curvatura do estômago, ele se reflete em direção ao fígado e ao duodeno, né? Aliás, em direção ao fígado, né? Tanto do estômago quanto do duodeno, forma o chamado aumento menor, tá? E dessa grande curvatura ele se reflete inferiormente, formando um avental aqui, que depois vem se prender no colo transverso, que nós chamamos de aumento maior. Vamos ver isso com mais detalhes quando estudarmos o peritônio, ok? O estômago ele é dividido em regiões. Então, vejam, aqui está o esôfago, né? Essa porção aqui da transição esôfago-gástrica é chamada de cárdia, essa porção inicial aqui do estômago. Tá? E nós temos aqui um ângulo formado entre o esôfago e o estômago, que nós chamamos de ângulo cardíaco ou ângulo cárdico. Tá? Se nós traçarmos aqui uma linha a partir dele, nós vamos
isolar superiormente a essa linha o fundo do estômago, tá? O estômago, na sua parte superior e direita, tem uma curvatura que nós chamamos de curvatura menor. Na sua parte mais inferior e esquerda, tem uma curvatura que nós chamamos de curvatura maior, né? Há uma reflexão aqui, um ângulo formado aqui embaixo, né, na transição aqui do corpo com o que nós chamamos de região pilórica, e aqui forma-se um ângulo. Esse ângulo é chamado de incisura angular. Tá? Então, você traçando aqui uma linha aproximadamente transversa em relação ao longo eixo do estômago, você vai delimitar entre essa linha e essa linha aproximadamente horizontal traçada pela incisura, pelo ângulo cárdico, você vai delimitar a maior região do estômago, a maior porção do estômago, que nós chamamos de corpo do estômago ou corpo gástrico. Então, acima nós temos o fundo gástrico, aqui abaixo o corpo gástrico, cárdia, e toda essa região que se estende do corpo gástrico até o duodeno, nós chamamos de região pilórica. Ela é dividida em uma parte mais alargada, que nós chamamos de antro pilórico, e uma região mais estreitada, que nós chamamos de canal pilórico. Tá? Então, vejam aqui, ó, o estômago aberto, nós temos aqui o fundo gástrico, o corpo do estômago, a região pilórica, dividida em antro gástrico e piloro. A região do piloro, ou a região pilórica, o canal pilórico, ela vai ter esse esfíncter aqui, que nós chamamos também de piloro, que é o esfíncter muscular que vai controlar a passagem do bolo alimentar do estômago para o duodeno. Tá? Normalmente ele fica fechado durante umas 2 horas, depois que você se alimenta. Durante esse tempo, o bolo alimentar vai sofrendo a ação do quimo gástrico, né? E que contém várias enzimas que vão fazendo a degradação, já uma parte importante do processo digestório, para preparar esse conteúdo para em seguida ele passar em direção, através do duodeno aqui, em direção ao duodeno, ao intestino delgado, né? Que começa no próprio duodeno. Repare que o interior do estômago ele é todo cheio de pregas, né? Essas pregas permitem que o estômago aumente de volume, são as chamadas pregas gástricas, tá? Quando você caminha mais próximo aqui, ó, em direção a pequena a curvatura menor, você tem um canal aqui que o endoscopista chama de canal gástrico aqui, ó. Então aqui são as pregas gástricas, tá? Muito bem, pessoal. Então esse é o estômago, tá? São as porções. O estômago tem várias camadas musculares, né? Ele tem na sua estratigrafia, se você fizer um corte do estômago, você vai ter uma visão como essa aqui, ó, desde a parte mais externa, que a gente chama de túnica serosa, que é o peritônio envolvendo o estômago, né, até a parte mais interna, que a gente viu lá quando abriu o estômago, onde você tem a mucosa do estômago, né? Então, você vai ter aqui a túnica serosa, que é aquela que envolve por fora. Depois você vai ter a túnica muscular. A túnica muscular ela vai ser formada por 3 camadas. Uma camada longitudinal, mais externa, uma camada circular intermediária e uma camada oblíqua mais interna. Depois, então, você vai ter uma camada que nós chamamos de tela submucosa. Tela submucosa, está aqui, ó, e depois uma muscular da mucosa. Tá? Depois, então, nós temos a túnica mucosa, que é tudo isso aqui, onde você vai ter as glândulas gástricas, né? Você vai ter aquele epitélio por onde essas glândulas extravasam a sua secreção no estômago. Tá? Muito bem, pessoal. O estômago é um órgão bastante resistente, até porque ele é submetido a uma secreção ácida, né? E ele resiste, essa mucosa é bastante resistente. Porém, em alguns casos, ele pode sofrer um processo de erosão dessa mucosa. Então, vejam aqui, ó,
uma endoscopia alta, né? Chegando aqui no estômago, ó. Você está vendo aqui esse ósteo aqui, esse orifício aqui, é a transição. Você tem aqui o corpo do estômago, né? Você vê aqui bem as pregas gástricas, está vendo? Chega aqui, você tem o antro, é a região pilórica, com essa parte mais alargada aqui é o antro, e depois aqui vai ser o piloro. Olha como isso aqui se estreita, é o piloro estreitadinho e fechado. Tá? Então, isso aqui é um exame normal, isso aqui também é um exame normal. Você vê aqui, ó, já um exame onde você tem um estômago mais avermelhado. Você vê que isso aqui é um estômago que está meio inflamado, né? E você tem aqui, claramente, uma ulceração, uma erosão dessa mucosa. Você tem aqui uma úlcera gástrica, tá? Então, isso é um estômago com uma úlcera gástrica, né? Durante muito tempo, isso foi acreditado única e exclusivamente a secreção ácida do estômago. Então, se tomou medidas para evitar essa secreção ácida, diminuindo a inervação do estômago, fazendo cirurgias sobre o nervo vago, né, que inerva o estômago, faz vagotomias. Mas hoje em dia a gente sabe que o maior responsável, esmagador por essas lesões são processos infecciosos, né, causados pela aquele Helicobacter pylori, né? Então, essa doença ela é combatida atualmente com antibiótico terapia, né? O H. pylori ele é erradicado do estômago com o uso de antibiótico, um tratamento com um conjunto de mais de um tipo de antibiótico. Então, quando isso é detectado pela endoscopia, né, você trata, você colhe biópsias dessa região, essa biópsia ela é examinada, é feito o diagnóstico, é verificado que existe o H. pylori ali, você então faz antibiótico terapia e normalmente isso é considerado erradicado com antibiótico terapia. Quando é necessário, você faz alguns testes bioquímicos para verificar depois se não há sinais do H. pylori. Tá? E aí você, então, trata e considera a pessoa tratada. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre essas questões iniciais, essas estruturas iniciais anatômicas, incluindo boca, faringe, esôfago e estômago, são essas questões. Tá? Vamos ver aqui no nosso bate-papo o que tem de perguntas. Se é possível um indivíduo ter fenda palatina e não precisar de intervenção cirúrgica. Olha, eu não sou exatamente um especialista nisso, mas eu acho que toda fenda palatina ela tem que ser corrigida, porque se você tem uma fenda palatina, você tem uma comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. Primeiro que você pode ter processos infecciosos associados por isso. Segundo que a tua deglutição, né, o teu processo de mastigação, de deglutição, ele vai estar comprometido, porque o alimento vai estar passando para a cavidade nasal, então isso vai atrapalhar essa passagem. Segundo que você vai ter, o terceiro que você vai ter alterações da fonação, né? O nosso fenômeno da produção da voz, ele envolve essas duas cavidades. Então, se elas se comunicam, obviamente você vai ter alteração da voz. Então, sempre você tem que ter intervenção cirúrgica. É claro que se você tem uma pequena fenda, a pessoa, se não corrigir, vai ter alterações menores. Se você tem uma fenda maior, ela vai ter alterações gritantes maiores. Mas sempre se corrige. O nome amígdala realmente ele já entrou em desuso, né? Você chama agora tonsila e foi um nome bastante aceito, tonsila. Mesmo pelos profissionais clínicos, otorrino, eles usam bastante essa denominação. Mas ainda se usa amígdala também, né? Mas cada vez mais vai se usar só tonsila. Se o paciente apresentar a língua dormente, é dano no nervo hipoglosso ou tem outro nervo afetado em conjunto? Não, se você tiver lesão do hipoglosso, você não vai ter alteração da sensibilidade da língua. O hipoglosso ele só está associado à inervação motora da língua. Se você tiver lesão do nervo hipoglosso,
você vai ter alteração da mobilidade da língua, aquilo que eu falei para você. Você manda o paciente pôr a língua para fora, normalmente ela vai ser desviada para o lado do hipoglosso lesado. Se você tiver a língua dormente, uma sensação de dormência, como você diz aqui, ou seja, uma diminuição da sensibilidade geral, isso é sinal, se for na parte anterior, de lesão do nervo trigêmeo. Se for no terço posterior, de lesão do nervo glossofaríngeo. Tá certo? Se você tiver uma alteração na gustação, né, pode ser um sinal de lesão, se for nos 2/3 anteriores, do nervo facial, sétimo par, se for no terço posterior, do nervo hipoglosso, nono par. Ok? Então, lesão do hipoglosso, alteração motora. Lesão da sensibilidade geral, trigêmeo ou hipoglosso. Lesão da gustação, sensibilidade de gustação, facial ou hipoglosso. Ou, eu falei, tudo que eu falei relativo à raiz é glossofaríngeo, né? Para desfazer a confusão, hipoglosso é toda a língua, motor. Se for sensibilidade geral na parte anterior, é trigêmeo. Se for sensibilidade especial na parte anterior, é facial. E se for sensibilidade tanto especial quanto geral no terço posterior, é glossofaríngeo. Doenças que paralisam os músculos constritores da laringe, né, deve ser faringe, impedem que o paciente realize funções básicas como a fala e a deglutição, podem atrapalhar a deglutição, sim. Não propriamente a deglutição, o início, né, mas, sobretudo, a progressão do alimento da faringe em direção ao esôfago. Tá? Você não vai impedir, mas você pode atrapalhar, sim. A fonação, menos. Cardiomegalias podem promover constrição do esôfago? Você agora me chamou a atenção para uma falha na minha aula, né? Que eu espero que o professor Afonso tenha mostrado. Mas eu já mostrei isso na aula para meu consolo, na aula de coração, eu mostrei para vocês. Vocês lembram que existe o esôfago, quando ele passa lá, ele passa coladinho ali na coluna, né? E passa por trás do átrio esquerdo do coração, né? Inclusive, você usa o esôfago, né, para você fazer, por exemplo, a ultrassonografia do coração, o ecocardiografia transesofágica, né? Então, uma cardiomegalia com crescimento de átrio esquerdo, ela pode comprimir o esôfago, sim. Antigamente, se estudava a cardiomegalia com o exame do esôfago contrastado. Você dava o contraste bário, né? A pessoa engolia e radiografava, você viu o esôfago contrastado. Se o contraste tivesse rechaçado para trás, significava crescimento da parte, vamos dizer assim, esquerda do coração, né? Que é a parte quando o coração roda que fica mais para trás, principalmente a átrio esquerdo. Então, boa pergunta, serviu para eu corrigir minha falha parcialmente. Por que são comuns divertículos em regiões de constrição? Porque são regiões onde a musculatura fica mais enfraquecida. Tá? Até por causa das constrições, você tem... os locais de constrição vai ter o quê? Sempre mais pressão ali. Então, a musculatura ali vai ficando mais enfraquecida, né? Porque ali que vamos supor assim, onde você vai barrar a progressão parcialmente, ou vai dificultar ela mais. Aquela é uma região onde você tem mais divertículo. Se você olhar, por exemplo, fizer uma analogia com os aneurismas dos vasos arteriais, normalmente os aneurismas são também nas regiões de divisão dos vasos, que é onde o fluxo sanguíneo vai bater. Tá? Então, ali na constricção, entre aspas, o alimento vai bater também. Então, são as regiões onde você mais comumente você vai ter divertículos. Tá? Com cirrose, geralmente tem varizes gástricas? Sim, a cirrose hepática, né, é uma das grandes causas da hipertensão porta, né? Como você tem ali
o fígado fica todo cheio de fibrose, né? A cirrose provoca isso, a perfusão ali pela veia porta é dificultada, começa a aumentar a pressão, e aí você tem uma hipertensão porta, né? E aí você vai tendo hipertensão para trás das veias que drenam para a porta, né? Gástrica, por exemplo, e esofágica. Então aí você forma varizes de esôfago, né? E varizes gástricas e varizes de esôfago, né? No esôfago isso é mais grave. Boa tarde. Após a cirurgia bariátrica, né, que é a retirada de parte do estômago, apenas o canal gástrico sobra. Normalmente a cirurgia bariátrica, né, que se faz atualmente o que você faz você não retira propriamente o estômago, você isola, né, uma parte dele, a maior parte, 90% dele, você isola, né, e deixa só uma pequena passagem, e essa pequena passagem vai direto ou para o duodeno, ou quando você faz uma cirurgia que você isola uma parte do estômago e faz também um Y de Roux, né? Que chama de cirurgia metabólica, vai para a parte do jejum, do ilho, que você vai levar ali para cima. Mas, enfim, em relação principalmente ao que você falou, o que vai sobrar não é nem o canal gástrico, é um pedacinho só da parte ali de cima do cárdia. Normalmente é só um pedacinho do cárdia que já se anastomosa lá embaixo, ou que recebe o ilho quando você faz o Y de Roux e tira aquela parte inicial também do trajeto do alimento. Tá? Normalmente, mais de 90% do estômago fica isolado. Por isso que quando você faz uma cirurgia bariátrica, né, casando com o que a gente falou antes, um dos cuidados que você tem que ter é fazer uma boa endoscopia, né, alta. Por quê? Você faz uma boa endoscopia alta para saber se esse paciente não tem doença de estômago. Se ele tiver, por exemplo, um H. pylori, você tem que tratar e ter certeza que ele ficou bom. Por quê? Porque depois você não vai ver mais estômago. O estômago vai ficar isolado. Não tem mais como se fazer uma endoscopia e olhar o estômago, porque ele vai ser bypassado. A maior parte dele ele vai permanecer ali. Então, você tem que ter certeza que esse estômago não tem doença, né? Porque depois você não vai conseguir vigiar ele direito. As tonsilas linguais também possuem função imunológica, assim como tonsilas palatinas. Todas as tonsilas linguais, palatinas, faríngea e mais aquele restante daquele salpicado verde que eu mostrei para vocês, ele que compõe aquele anel linfático da faringe, tem função imunológica. Qual a diferença entre sensibilidade geral e especial? Sensibilidade geral é a sensibilidade, por exemplo, é a sensibilidade ao tato, é a sensibilidade à temperatura, é a sensibilidade dolorosa, né? E a sensibilidade especial é aquela ligada aos sentidos, da visão, da audição, nesse caso especificamente da língua, a gustação, tá? Então, isso é que são as sensibilidades especiais, são aquelas que a gente chama de associadas aos órgãos dos sentidos. Audição, visão, gustação. O nervo intermédio tem alguma relação com a língua, já que tem relação com o facial? Então, o nervo facial ele é formado por duas partes, né? A menor dessas partes é o intermédio. Antigamente se chamava de nervo intermédio facial. Hoje em dia tudo é o facial. A menor dessas partes é o intermédio. E essa parte intermédio é que tem a função gustativa do facial. Ele dá um ramo chamado corda do tímpano, né, que vai fazer essa inervação, vai passar pela orelha média e vai fazer essa inervação ali da gustativa dos dois terços anteriores da língua. Tá? Todo o restante do facial é motor, a musculatura mímica. Tá certo? Muito bem, pessoal. Acho que todas as perguntas foram resolvidas, foram respondidas, né? Então, Beatriz, alguma observação, alguma coisa aí que você tenha a falar? Não, professor, tudo ótimo. Tudo ok? Então tá. Pessoal, olha, então um grande abraço para vocês. Uma coisa que eu tinha falado no início da aula, né? Eu dei uma pequena explicaçãozinha
dizendo que a gente ia ter essa parte teórica de sistema digestório, né? Eu até passei para vocês no WhatsApp, e depois íamos ter a parte prática. Vamos ter, pretendemos e teremos a parte prática lá no anatômico. Estamos acabando as nossas adequações lá para poder dar essa parte prática para vocês dentro das condições de segurança que foram estabelecidas pela inspeção que nós recebemos do DSaúde, do pessoal de segurança de trabalho do DSaúde, né? Nos fizeram várias exigências e a gente está se adequando. E então nós vamos fazer essa prática. Essa prática ela vai ser em pequenos grupos, vai ser auxiliada também pelos monitores, né? E o que vai ser diferente dela, né? Ela não vai ser aquela prática que cada matéria a gente dava uma prática. Então, a gente vai dar várias coisas ao mesmo tempo, né? O que vai ter de diferente também? Vocês não vão poder ficar depois estudando, como a gente sempre fez. Os alunos têm a prática, depois eles marcam horário com o técnico, vão lá para o departamento e vão estudar. Isso não vai ser possível porque a gente nem é permitido a gente fazer esse tipo de atividade assim, pela questão da pandemia. Então, pessoal, o que nós queremos com a prática? Mostrar para vocês, na prática, tudo que vocês estão vendo aqui na parte teórica. Então, vocês todos vão ver o que foi mostrado aqui. O que nós não vamos poder cobrar de vocês? Isso numa prova, né? Para que eu possa cobrar de vocês uma prova prática, é preciso que vocês tenham chance de ir, treinar, olhar, rever aquilo para se preparar para a prova. Então, nós não teremos prova prática, né? Nós vamos ter uma prova teórica sobre esse conteúdo agora do digestório. Nós vamos ter os EDs, que vocês vão continuar tendo, como tiveram nos outros, e é nisso que eu vou me basear para dar as notas de vocês, tá? O que vai simplificar muito para vocês, é claro. Sinceramente, eu acho que na atual conjuntura que nós vivemos, a menor preocupação nossa tem que ser com prova, né? A nossa preocupação é com a nossa sobrevivência, com a saúde nossa, do nosso povo, da nossa família. Isso é que tem que preocupar a gente. Além disso, vocês já conquistaram, pela seriedade com que vocês têm recebido o nosso trabalho, vocês conquistaram o nosso respeito. E nós não vemos nenhuma razão para que alguém fique reprovado. Então, nós sabemos que todo mundo vai passar, né? As provas, vocês se saem bem, as provas acabam sendo provas simples, porque elas são baseadas nos EDs também, e vocês podem ter consulta. Então, se vocês fazem um estudo prévio, preparam os resumos, fica mais fácil de vocês responderem. Desculpe o latido do cachorro, mas esse negócio de a gente ficar em casa, acontece isso. Então, as provas que vocês vão ter vão ser essas. A verificação que eu vou fazer é essa, tá? Não é fácil de compreender por quê. O fato de vocês não poderem estudar sozinhos nessa prática, não fiquem frustrados por isso, porque, obviamente, no futuro, quando tudo isso acabar, vocês vão ser sempre bem-vindos para retornar, para estudar o que vocês quiserem, olhar o material do anatômico, como vocês quiserem. Tá certo? Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tá? Bom, quando acabar, eu vou passar, a gente está compondo ainda o programa da prática, né, a divisão, como vai ser, em conjunto com os monitores também. Quando isso tudo estiver pronto, nós vamos passar para vocês. Ok? Então, eu consegui... Não vai ter monitoria agora. O que eu expliquei no WhatsApp é isso, que dessa vez vai ser diferente, né? Não vamos ter mais aquela atividade depois de cada aula de monitoria como nós tínhamos. Nós vamos ter os EDs, né, exatamente como era antes, nos grupos, mas nós vamos ter uma atividade prática virtual no final de tudo. No final do curso de teórico, né, nós vamos ter uma atividade só com os monitores virtuais, como eles faziam antes e depois de cada atividade, no primeiro semestre. Ok? Pessoal, um grande abraço para vocês todos e
Até a próxima aula, até segunda-feira. Tchau. Ok, professor. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Um abraço.